Genaldo Ferreira mandando boa noite. Bruno Salvador, name rights do Corinthians e Pedro Rocha. Brunão, nenhuma novidade sobre name rights sobre Pedro Rocha. Conversei ontem à noite com o empresário dele, o Hamilton Bernard. O Pedro Rocha foi artilheiro da Série B pelo Remo, 15 gols. E foi o segundo cara que deu mais assistências, 8 gols só atrás do Giovanni Augusto da Chapecoense com 10. A participação do cara foi espetacular. O Pedro Rocha foi o grande responsável pelo acesso do Remo. Fica livre no mercado agora em dezembro e não vai renovar com o Remo. Ele decidiu que quer jogar num clube grande do futebol brasileiro em 2026. Nenhuma proposta oficial, nem do Corinthians, nem de outros clubes daqui. Ele teve várias propostas de fora para jogar na Tailândia, na Malásia, só em países periféricos. Israel recusou todas e agora está esperando proposta, tá? Elivelton Reis. Nicola, você viu hoje o João Cancelo, João Félix e Lodge na arena? Foram até no vestiário. E o diretor do Bolonha também estava lá vendo o Guinegão. Bora lá, Elivelton, boas pautas. Cancelo é lateral direito da seleção portuguesa e do Al Hilal. João Félix, jogador do Al Nasser e também da seleção portuguesa. Renan Lodge, outro dia, atleta do Al Hilal, do Al Hilal. Isso, ele rescindiu o contrato lá, entrou na justiça. Imagino que o Lodge tenha liderado essa vinda dos portugueses para cá. O João Cancelo já havia se manifestado torcedor do Corinthians em outros tempos. Como eu contei ontem, foi na loja do Parque São Jorge para comprar coisas do Corinthians. Hoje os caras foram ao estádio, muito legal, espetacular a notícia. Se eu fosse corintiano, ficaria bem orgulhoso. Sobre o Guinegão. Cara, os caras do Guinegão estão fazendo um trabalho de divulgação dele gigante, cara. Os caras chegaram a dizer que o Guinegão seria vendido por 30 milhões de euros. Meu, olha a maluquice disso. O Ryan, que faz sucesso há muito mais tempo no Vasco, e é muito mais jogador que o Guinegão, no melhor dos cenários, o Vasco pretende vendê-lo por 30 milhões de euros. Qual é a lógica do Guinegão, que surgiu outro dia no time de cima, fez poucos gols, já voltou para o banco de reservas, tem um impacto muito menor no Corinthians do que o Ryan no Vasco, que o Guinegão vale a 30 milhões de euros. Até mandei mensagem para um cara que é especialista em mercado, trabalha como scout de clube internacional, eu perguntei, o que você acha do Guinegão 30 milhões? O cara falou uma piada, isso aí. Eu acho que o Bolonha seria um clube para o Guinegão, mas no negócio de 10, 12, no máximo 14 milhões de euros, não mais do que isso. E olha que eu já estou chutando bastante alto. Mas são boas notícias. Eu acho que para o corintiano é muito legal ter o João Cancelo, o João Félix e o Renan Lodge também na arena. Deixa eu aproveitar para fazer um registro importante. Na semana passada, numa live, eu resgatei a declaração, uma mensagem de um advogado especializado em SAF. E esse advogado estava me garantindo que se o Corinthians se tornasse uma SAF e aceitasse essa ideia da SAFiel, todo mundo que investisse para comprar ações, ainda que minoritárias, pequenas ações, e eventualmente se o clube tivesse depois um enorme problema, como por exemplo falisse, as ações, os bens dessas pessoas estariam em perigo, né? E aí o pessoal da SAFiel me procurou para dizer que não tem absolutamente nada em relação ao patrimônio pessoal, zero, tá? Então, isso é para deixar bem claro que a SAFiel não tem, aqueles que eventualmente... Primeiro que a SAFiel, pelo que eu tenho entendido, não vai sair do papel. Mas se sair do papel e você comprar ações da SAFiel, você não corre risco de ter seus bens penhorados ou em risco, tá? Tá no artigo 1 da lei da SA. Artigo 1, a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, tá? Então, fica esse importante registro por aqui. O Leonardo Barbosa, Nicola, Lodge, Cancelo no Timão não vai rolar, tá? Eu perguntei para o empresário do Lodge, alguns dias atrás, se ele poderia jogar no futebol brasileiro. O Lodge que é torcedor do Corinthians, tá? E o que o empresário me contou, vou até ler para vocês. Pablo Miranda. Ele tem propostas para jogar na Inglaterra e na Itália, tá? E Portugal. Itália, Inglaterra e Portugal. Um dos times interessados é o Nottingham Forest, tá? Então, hoje tudo se encaminha para que o Lodge volte para o futebol europeu. O Cinta Chaves. Boa noite. O Corinthians vai levar o Gabigol? Pode levar o modelo, pode contratar também, porque para jogar a bola tá morto. Cíntia de Divinópolis. Cíntia, vamos lá. O Gabigol não jogou nada contra o Ceará. E o torcedor do Cruzeiro, que vinha com boa vontade com o Gabigol, pelo que eu percebi nas redes sociais, pensa exatamente como a Cíntia.
O Caio Jorge foi poupado do jogo contra o Ceará. O Gabigol foi titular em bolinha, nada, preguiça. O torcedor fez a óbvia comparação, o Caio Jorge é muito mais jogador que o Gabigol. Nem sei se é, mas no esquema do Cruzeiro do Leonardo Jardim não tem nem comparação, um é muito mais jogador do que o outro, tá? Como o Gabigol ganha 2.400.000 reais por mês, já deixou bem claro que quer ir embora para poder jogar, a tendência é que ele vai embora mesmo. Só não acho que vai ser para o Corinthians, tá, Cintia? E não acho que vai ser para o Corinthians por conta da questão financeira. O Corinthians adoraria contratar o Gabigol para o lugar do Memphis Depay. Só que o Memphis já percebeu que não vai ter propostas de boas no mesmo nível salarial e vai acabar ficando no Corinthians até a metade do ano que vem. O Anderson José, 700 milhões de reais para ficar no cheirinho. E o Timão, com 2 reforços grátis, vai levantar 2 taças. Eu avisei. Pois é. O Corinthians vai terminar o ano com mais títulos do que o Palmeiras. Corinthians que contratou o Angeleri e o Vitinho, ambos sem custo. O Corinthians já foi campeão paulista em cima do Palmeiras. O Palmeiras vai terminar o ano sem título. E o Anderson está lembrando que o Corinthians ainda pode faturar o título da Copa do Brasil. O Jean Costa, Nicola, boa noite. Se o Corinthians empatar com o Fortaleza, o que acontece na tabela? Se o Corinthians empatar com o Fortaleza, o Corinthians praticamente dá adeus à briga por vaga em pré-Libertadores. Porque o Corinthians vai para 47, o São Paulo, por exemplo, ganhando do Internacional na Vila Belmiro, vai a 51. Então esse é um resultado que pode tirar do Corinthians a chance de brigar por vaga em pré-Libertadores. Pelo menos via brasileiro. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. Já o Inter, com o empate, vai a 42 pontos. Não, o Inter não, desculpa, o Fortaleza. Com o empate vai a 41 pontos. E vai ficar numa situação bem delicada, porque o Internacional, o Fortaleza não passa o Inter, não passa o Santos, por conta do saldo de gols, tá? E aí o Fortaleza ainda decide na última rodada contra o Botafogo fora de casa. O Fortaleza precisa vencer o Corinthians de qualquer jeito na próxima rodada, tá bom? O José Mars, o Corinthians vai pagar o Transferban? Zé, hoje a possibilidade maior é de o Corinthians pegar dinheiro com banco, tá? Para pagar os 85 milhões. Imagina a loucura, o Mineiro em 8º e ter que torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para se classificar para a Libertadores. Provavelmente eles torceriam para o Fluminense, né? Mas bem observado. O Paulo Henrique mandando boa noite, o Gilson MS. Boa noite, Nicola. É certo que a Roma vem atrás novamente do Yuri Alberto? O Neto cravou que ele vai para lá. O que eu posso contar é que a Roma precisa de um centroavante para janeiro. O Márcio Irizzo. Corinthians se supera. Pois é, Marcião. E os dirigentes do Corinthians mais ainda, né? É um negócio de louco, cara. Como trabalham mal. O Corinthians tem potencial para ser do tamanho do Flamengo. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que segue revolucionando as categorias de base. A ideia é acabar de vez com tudo que foi plantado por Augusto Melo e companhia. Nos últimos dias, o Corinthians dispensou quase 50 atletas das categorias sub-12 e sub-13. Recentemente, o Corinthians também havia demitido 17 pessoas de comissões técnicas e captações das categorias de base. A economia total que o Corinthians obteve com todas as dispensas desde o fim da era Augusto Melo nas categorias de base chega a 5 milhões de reais por ano. A avaliação do Timão é de que Augusto e companhia contrataram muito acima das necessidades de todas as categorias de base, inflando o processo, atrapalhando a gestão e o dia a dia do clube e gerando mais dinheiro para quem não deve. Com todos esses cortes, o Corinthians tem convicção de que vai ser muito mais competitivo em 2026 e gastando muito menos. A gente está falando de uma economia de 5 milhões de reais por ano, algo na casa dos 400 mil por mês, apenas com as fileiras inferiores. Só para completar sobre o time principal, Corinthians ainda não conseguiu resolver o Transferban, que o impede de registrar novas contratações para o time principal e também para a base. A tendência é que o Timão busque dinheiro emprestado em banco para a resolução desse problema e, por consequência, a abertura de contratações no profissional e na base nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que cogita pegar empréstimos em bancos para o pagamento do Transferban. O Corinthians precisa arranjar 85 milhões de reais para resolver 2 pendências que o impedem de registrar novos atletas.
Ainda que o Corinthians queira contratar jogadores, eles não podem ser inscritos por conta de 41 milhões de reais de dívidas com o Santos Laguna, referentes à compra do zagueiro Félix Torres, e mais 44 milhões de reais de pendências com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem nenhum destaque no timão. Pois bem, o Corinthians até tem algumas receitas para receber nas próximas semanas. Vai vir grana, por exemplo, da LFU, a Liga Forte União, referente à classificação final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Timão também cogita ganhar um prêmio bacana na Copa do Brasil. Se for campeão, por exemplo, ele fica com 77 milhões de reais. Há uma série de outras pequenas receitas, mas o Corinthians tem muitos pagamentos para fazer. Nesse mês de dezembro e janeiro, 13º, férias, direitos de imagem e pendências com o próprio elenco. Vale a lembrança de que Memphis Depay tem 23 milhões de reais a receber. O Corinthians fez o seguinte acordo: 3 parcelas de 1 milhão de reais, a primeira vence agora no mês de dezembro, e uma última no ano que vem de 20 milhões de reais. É por conta de todos esses problemas que, para resolver o transfer ban, o Timão não se vê com outra possibilidade do que não recorrer a um banco. Você sabe que as taxas de juros para empréstimos bancários são extremamente salgadas, mas se não tiver outra alternativa, o Corinthians vai acabar recorrendo aos bancos para ter a oportunidade de melhorar seu time com reforços para 2026. Preciso falar agora sobre o Corinthians para contar que a dívida do Timão com a União cresceu em 400 milhões de reais em apenas um ano. O mandato de Augusto Melo se mostra cada dia mais tenebroso para o clube. Bora aos números. Corinthians tem nesse momento uma dívida com a União Federal em 580 milhões de reais. O crescimento foi de quase 400 milhões em um ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians devia à União 181 milhões de reais. Dos 580 milhões dessa dívida com a União, 479 milhões são débitos tributários. 85 milhões são dívidas previdenciárias e mais 15 milhões e 600 mil são pendências de FGTS. Importante contar que parte dessas cobranças, inclusive, já geraram ações judiciais na casa dos 30 milhões de reais. Para completar, é importante registrar também que esses valores representam apenas débitos vencidos e sem acordo de parcelamento, e que podem resultar em restrições de crédito e, em piores casos, até em leilões de bens do Corinthians. Só para fechar de vez sobre o tema, enquanto o Corinthians deve 580 milhões de reais, quase 600 milhões, o Palmeiras tem uma dívida com a União de 10 milhões e 600 mil, o São Paulo de 3 milhões e 200 mil, o Santos de 1 milhão e 300 mil reais. A última do Corinthians, Hugo Souza e Maicon treinaram com o restante do elenco e devem reaparecer no time principal muito em breve, bem antes do retorno do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E tem jogador internacional apaixonado pelo Corinthians, eu me refiro a João Cancelo, atleta da seleção portuguesa e do Al Hilal. Ele aproveitou um período de folga no seu time saudita para vir ao Brasil e mais, para visitar a loja do Corinthians no Parque São Jorge. Inclusive, essa passagem dele foi registrada em suas redes sociais. Os torcedores e sócios do Corinthians que cruzaram com o João Cancelo levaram um susto. Nem é novidade o fato dele já ter se declarado torcedor do Corinthians, mas ninguém imaginaria que ele usaria um período de folga para vir ao Brasil e mais especificamente na loja do Timão. Nicola, dá para imaginar o Cancelo jogando no Corinthians? Certamente não tão cedo. Jogador de um currículo gigante, com passagens por Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Valência e Benfica, e que está ganhando dinheiro como nunca no futebol saudita. Talvez mais para frente, antes de se aposentar, essa vontade de defender o seu time do coração possa acabar pesando. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.